Caros amantes do futebol, estamos aqui com mais um Toca e Me Voe, o quarto vídeo, né, dessa série em parceria com o Perfil Futebol, essa dobradinha de sucesso, né? Perfil Futebol e Los Futebólicos. Hoje estamos aqui com um torcedor do Real Madrid, né? Porque, afinal de contas, vamos falar do maior clube do mundo, né? O clube com mais títulos aí no cenário mundial, né? Então, trouxemos Igor, Peu, que é aqui do canal, você já conhece, né? Pedro Heitor, aqui do canal. Novidade, inclusive, né? Fez sua primeira participação na nossa última live. E Tiagão, que está aí comigo há mais tempo, né? Tiagão, que participa de todos os Toca e Me Voes. E como eu já disse, a gente vai falar um pouco de Real Madrid, né? O Real Madrid que nessa semana ganhou um El Clássico e teve alguns dizem que foi um empate com sabor de vitória por conta das circunstâncias da partida, outros dizem que foi de certa forma um vexame, né? Um resultado que complica. Mas a verdade é que a gente está vendo o Real Madrid bem diferente, né, do que nos acostumamos nos últimos anos. E é um processo de decréscimo que vem acontecendo, né, desde que se encerra aquela fase vencedora do Zidane, né? E desde lá tivemos Solari, tivemos também o próprio Lopetegui, né, com algumas derrotas vexatórias, né, para os torcedores do Real Madrid. A gente lembra muito daquele 5-1 do Lopetegui, né? E o Zidane retoma agora e percebemos uma necessidade na realidade, né, até por uma questão de lógica tática mesmo, de modificação da equipe, né? Modificação da equipe em alguns pontos, até seguindo a linha do próprio futebol moderno, né? Das próprias, como é que eu posso dizer, das próprias vertentes do futebol moderno, né? Então eu queria saber de você, Peu, já começando com você aqui do canal, né? De componente do Los Futebólicos para componente do Los Futebólicos também, né? Queria saber de você o que é que muda nesse Real Madrid, né? Que já tem uma filosofia bem diferente, né? E que já vinha acontecendo desde a temporada passada. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, eu acho que é um processo muito complicado para os times vencedores, né? Para os times vencedores, você se manter vencedor. É um processo que envolve, vamos dizer assim, todos os aspectos do jogo, não só o aspecto tático, como você falou aí, de algumas mudanças, mas também do aspecto psicológico, do aspecto físico também, porque para você se manter vencedor a partir de depois de uma temporada de sucesso já é difícil. De duas temporadas de sucesso é mais difícil ainda. De três temporadas inesquecíveis como foram as de Zidane, ou duas e meia com ele, é quase impossível, vamos dizer assim, é um trabalho, uma missão impossível. Então, tem muitos aspectos que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, o aspecto motivacional. Até que ponto este elenco vai estar motivado para vencer? Até que ponto os jogadores não estão pensando, já ganhei tudo na minha carreira? Então, é um ponto a se pensar também nos times vencedores. E até por isso, geralmente se fala em reformulação, em tornar o seu elenco mais jovem, trazer mais pessoas que querem vencer também, já para manter esse ambiente motivado. E também tem as questões táticas que você falou, de, por exemplo, se adaptar às coisas que estão sendo, vamos dizer assim, que estão com sucesso no momento. A forma que Zidane ganhou foi uma, nos três títulos de Champions, e a forma que se ganha hoje é um pouco diferente. Então você tem que se adaptar ao contexto que você está presente. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de um time vencedor, é se adaptar para se manter vencedor. E principalmente no contexto madridista, né, que não aceita oscilação, de que você tem que ganhar a todo custo, porque o Real é um time vencedor. E acho que é isso até Igor pode falar melhor, que existe essa ideia de que o Real tem que ser sempre vencedor, só que ao mesmo tempo nós temos alguns problemas no elenco, ou soluções no elenco que ainda não são soluções, que mudaram, vamos dizer assim, o modelo de negociação do clube, que antes tinha muitos jogadores mais no auge, ou que já chegaram prontos ao Madrid, e o elenco hoje do Madrid tem características diferentes. Acho que ele pode, como torcedor, falar um pouquinho melhor sobre isso. Pegando aí o passe perfeito de Peu, já a bola quicando para fazer o gol. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Torcedor do Real Madrid aqui para dar uma opiniãozinha sobre o maior time do mundo, né? Sem nenhum clubismo essa fala. Mas pegando aí o gancho da fala de Peu, primeiro a questão motivacional do Real, né? O próprio Zidane saiu com um discurso
para que o time continuasse campeão, era necessário ter uma nova pessoa, né, um técnico no caso, para que o time continuasse motivado. E foi assim que ele saiu do time lá em meados, pós-título, o terceiro título de Kiev. E, de certa forma, na época foi doloroso, né, difícil de aceitar, mas fazia sentido. Eu tenho gravado aqui alguns jogos, os jogos das finais do Real, e dá para ver o time menos comemorando menos efusivo. Os caras são o máximo do futebol europeu e não parecem estar tão alegres quanto estavam antes. Com certeza eles estavam alegres por fazer história, por estarem marcados para sempre na história do Real Madrid no futebol, mas com certeza já não era mais aquele gosto como foi na décima, foi ganhado o próprio Atlético a primeira vez com o Zidane, né, em 2016, que era a título europeu das mãos do Barcelona. Então, com certeza essa questão motivacional faz parte do Real Madrid. E agora, novo, no cargo, tem meio que uma dicotomia, né? Meio... É complicado, porque tem muita pressão, mas ao mesmo tempo o Zidane ainda confia em alguns medalhões, ao mesmo tempo tem novas contratações, tem novos jogadores jovens. Um time com a média de idade para um time top da Europa, é um time com uma média de idade bem baixa. Tem vários jogadores, o Odegaard, o Kubo, o Odriozola, o Militão, jogadores que ainda não são realidade. A gente vai escutar. O plano do médio e longo prazo é que esses caras virem realidade. O Real Madrid, no cenário europeu, nos próximos anos, ninguém acha que contratando jogador jovem. Um plano por trás disso. Um plano de longevidade que, no papel, me parece perfeito. Mas, na prática, olhando os fatores que tem no cenário Real Madrid, então, pressão, que é uma pressão gigantesca, né? O jogador coloca essa camisa branca que alguns se saem muito bem, outros nem tanto. Diria que a maioria nem tanto. Viu? Pois é. A própria mídia, né? Os principais jornais da Espanha, né? Eu cito aqui o Marca. Os jogadores me parecem tão bons quanto a última partida deles. Se o cara joga bem do Real Madrid, se ele joga mal, é um lixo, uma porcaria, não serve pra nada. Curiosamente ou não, quem tem tido mais nessa berlinda aí dos jornais espanhóis é o brasileiro. Ele sempre naquela, é o futuro real e não vai bem, é um jogador deficiente de fundamento. Que de certa forma tem fundamento falar isso dele, mas assim, aí você ficar flutuando assim, essas opiniões sobre ele, eu não acho justo. Vinícius, né? Que cortou o que você falou, só falando de Vinícius Júnior, né? Isso, exato, Vinícius Júnior. E acho que você tem que dar a César o que é de César, né? Eu acho que a pressão se deve colocar em cima de um Hazard não é a mesma que se deve colocar em cima. Não é a mesma que se deve colocar em um medalhão do tempo. Acho que são pressões diferentes e que a torcida precisa entender, precisa principalmente entender em prol do time. Se você queimar esses jogadores jovens logo de cara, o planejamento vai por água abaixo. Então acho que precisa ter um equilíbrio aí entre o que vem da mídia e ter uma opinião formada do time em si. E aí eu vou passar a bola para o Thiago no aspecto, justamente nesse aspecto da pressão, né? O quanto que a atmosfera em Madrid influencia, quanto que ele acha que influencia no desenvolvimento de jovens jogadores, né? O caso Odegaard, esse companhia limitada aí que eu já mencionei. O quanto que ela é benéfica ou maléfica. Não vou dizer minha opinião aqui para deixar o Thiago escorrer, mas... Suspense. Exatamente. Mas o quanto que influencia no desenvolvimento de jogadores, já que essa é o clube agora, né? Você não vai ver o Real Madrid tornando um jogador com mais... Muito dificilmente vai acontecer. Talvez vai acontecer na janela aqui com o Mbappé, que é um jogador jovem. Poderia acontecer com o Haaland, que também é um jogador jovem. Seria um contexto de gastar muito dinheiro, mas em jogadores jovens. No geral, o Real Madrid tem que contratar jogadores a desenvolver. Mbappé e Haaland são jogadores que já chegariam caindo para tirar, né? Então, para esses jogadores, ainda precisa... O que é que você acha? Que
a atmosfera madrilenha afeta esse jogador. Cara, eu confesso que eu não entendo muito bem por que essa mudança de filosofia, porque o Real Madrid não é exatamente conhecido por desenvolver jovens, né? A gente pega assim como grande exemplo nos últimos tempos Casemiro, que chegou a jogar no Real Madrid Castilha, e aí não estava mais nos planos, foi pro Porto, e aí por um milagre começou a jogar muito lá e o Real Madrid comprou de volta, né? Na real, o Real Madrid teve que comprar de volta, né? Nem dizer que ele ainda fazia parte do quadro do clube. E é diferente, e a pressão é enorme, né? O que é bem difícil para justamente fazer esse desenvolvimento dos jovens. Então, se você comparar com o Barcelona, que depois do Real Madrid talvez seja o clube com mais pressão nesse sentido, né? Por resultados, né, no mundo, que acho que até o Bayern não tem essa pressão toda, né? Porque na Alemanha é tudo muito fácil para ele. Então, se você pegar no Barcelona, é possível o Barcelona desenvolver jovens, mas acho que por outro motivo, né? Que o Barcelona tem uma cultura futebolística muito bem definida. Então é muito mais fácil para um cara que cresceu em La Masia ou que foi contratado de fora, mas que se encaixa futebolisticamente no time, é muito mais fácil para ele se encaixar. Você vê agora o Ansu Fati, por exemplo, é o último exemplo do que eu estou falando. Então, eu vejo assim, no Real Madrid, como essa cultura futebolística não mudou, eu acho que é meio que esperar um milagre, que você jogue na fogueira um Vinícius Júnior, um Rodrigo ou o Odegaard, é esperar por um milagre, esperar que esses caras aguentem a pressão e consigam se desenvolver como se espera, né, no ambiente normal. Então realmente eu fico intrigado com essa decisão, eu não acho bem complicado para esses jogadores, né? E especialmente acho que para o Vinícius Júnior, que tá sempre, como você disse, né, nessa situação aí de é elogiado, é demonizado. Diga aí. Agora eu só queria fazer um adendo, não vou entrar no tema Barcelona, mas acaba sendo um time que eu acompanho muito por conta do Real É Madrid. isso mesmo, né, que o pessoal tá ouvindo, você vai alfinetar o Barcelona, porque um vídeo sobre o Real Madrid não poderia passar, né, em branco, com perdão do trocadilho, né? Então, a filosofia do Barcelona, assim, concordo, todo mundo sabe, né? A filosofia do Barcelona de valorizar a base, mas nos últimos anos, se você pegar, a base não forneceu tanto que pós-geração Iniesta e Xavi, não teve ninguém que subiu, né? O time nos últimos anos do Barcelona foi carregado por Messi, essa é a grande verdade. Com um ou outro jogador resolvendo um jogo ou outro, o próprio Suárez, né? Mas não teve ninguém da base que subiu, assim. O Fati está sendo o primeiro exemplo depois de... Assim, eu quis fazer esse adendo, porque normalmente essa discussão de base do Barcelona, todo mundo olha para a base do Barcelona do céu. Lógico, pelo exemplo recente, né? O Barcelona dominou o cenário europeu, formado por muitos jogadores que vieram da base. Mas você também tem que levar em consideração que nos últimos anos não foram grandes jogadores que apareceram e contaram no time principal. Muito pelo contrário, muitos deles saíram vendidos ou emprestados. Então, concordo com essa sua pontuação, mas é bom a gente lembrar que o Barcelona também já não vem revelando grandes jogadores na velocidade, na quantidade e na qualidade. É bom frisar esse ponto. Inclusive, o Barcelona tem torrado dinheiro em jogadores caros. Dembélé, o que mostra que a base por si só já não sustenta mais a hegemonia do Barcelona. Já não existe mais há um bom tempo. Bom, já que vocês mencionaram um nome aí muito importante, né? Acho que desses jovens todos, eu acho que o mais emblemático, até pelo fato de ter recebido uma responsabilidade, no meu entendimento, precoce, né? Precocemente, é o Vinícius Júnior, né? Que em determinado momento ali com o Solari, por estar muito bem no Castilha, fazendo gols a rodo, né? E também sendo protagonista de jogadas maravilhosas e muito acima, né, do que a gente vê no Castilha, acabou sendo alçado ao time principal do Real Madrid com o Solari e viveu bons momentos já com a camisa do Real, mesmo que jovem, né, e tendo um problema que é dele mesmo, da tomada de decisão ali, né, sempre ao final da jogada, né, seja com passe, um chute para gol, muito afobado, né, como a gente fala aqui em Salvador, né, aqui na Bahia, e acaba errando em alguns momentos,
mas um jogador muito talentoso e que eu acho que ele é muito prejudicado, né, nessa esfera Real Madrid, né, nessa esfera madridista, digamos assim, justamente pelo fato de estar recebendo uma pressão que ainda não é dele, né, que ainda não é inata a idade do jogador, o momento de carreira. E aí, Pedro, eu já queria saber, você que está muito calado aí, rapaz, eu já queria saber de você o que é que você acha, né, disso. Para mim, o Vinícius é um jogador que cabe no Real Madrid e tem muita personalidade para estar lá. Eu aprendi que não é nem muito educado responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu queria perguntar de decisão técnica e de finalização, como o Vinícius tem. Teria os números de gols e de assistências que ele tem hoje também, num contexto tão desfavorável como o Real Madrid. É um bom questionamento, né? É um bom questionamento. Mas E eu isso ainda diz vejo. muito, não, eu acho que isso diz muito da personalidade dele, né, e da vontade que ele tem em melhorar, em acertar. Porque ele, mesmo ele sabendo, porque eu tenho certeza que ele sabe dessas limitações que ele tem, ele tenta, ele não para de tentar. Ele vai ser, vamos dizer assim, um desafogo para sempre, sempre para o Real Madrid. Ele sempre vai estar tentando fazer algo diferente, porque é dele, é da personalidade dele. Ele é assim como jogador. Então, eu acho que isso você não vai tirar nele e isso você não vai colocar em jogador nenhum. A pessoa nasce com isso. E acho que por isso que ele tem que ser tratado com tanto carinho, porque é muito raro você ver um jogador nascer com essa estrela, com esse brilho de Vinícius. E por mais que essas limitações impeçam ele de já ser o que muitas pessoas esperavam que ele fosse hoje, e talvez até pela expectativa que ele gerou, mas mesmo ele não sendo, ele já mostra muito para a pouca idade que tem, porque, como eu falei, essa personalidade não é uma coisa que você vai ensinar para o jogador já nasce com aquilo ali. E a parte técnica você pode até aprimorar nos treinos de finalização, ou então uns treinos mais didáticos, cognitivos, de tomada de decisão. Isso pode melhorar o jogador. Você pode melhorar um jogador nesse sentido, mas você não pode dar a um jogador a personalidade, o brilho que Vinícius Júnior tem. Acho que por isso que ele tem que ser tratado com tanto carinho e entender que ele não vai render o que você espera que ele vai render agora. Como você falou, ele não é um jogador para agora, ele está sendo formado ainda, ele não é um jogador pronto. Isso que a gente vê é um protótipo de jogador. Ele vai chegar em patamares maiores na sua carreira. Eu acho que nisso ninguém pode duvidar. Você pode achar que hoje ele não é o que ele deveria ser, mas ele tem potencial para ser muito mais. E eu acho que isso vai depender do processo de formação que o Real vai empregar a ele. Eu concordo muito De com isso, fato, que eu pra mim uma das coisas mais importantes quando você vê um jogador jovem é você ver a mentalidade dele. Se o cara tem a mentalidade errada, ele pode ter a habilidade que for, que ele nunca vai chegar a lugar nenhum na carreira. O contrário não é verdadeiro, porque você ainda precisa da técnica. Mas a técnica você até consegue ensinar. E assim, é uma grande você quer verdade falar? mesmo, e acho que a mentalidade de Vinícius Júnior é algo que não dá para questionar, né? Talvez os aspectos técnicos, e aí eu acho que tem muito a ver também com o tempo de maturação, né? Que cada jogador precisa, e isso acaba sendo peculiar, né? E a cada atleta. Depende muito de diversas circunstâncias que estão atreladas ali a cada jogador. Mas aí eu acho que, assim, e o Vinícius até protagonizou, né, no último jogo da Champions, uma situação curiosa. E aí, Igor, você como torcedor, acho que você pode até falar muito bem sobre isso, né? Aquele episódio onde o Benzema fala pro Mendy, né? Não vamos tocar, não jogue com ele, né? Não vamos tocar a bola para ele. Assim, me chama muita atenção o terceiro capitão do Real Madrid, né? Um jogador com tanta notoriedade com a camisa merengue como é o Benzema, que já teve outras polêmicas pregressas, mas acho que nem é o caso da gente discutir aqui, né? Acho que a gente tem que lidar com um episódio em específico, em apartado, né? Por conta do contexto. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, né? Se realmente a intenção tiver sido relacionada ao Vinícius, eu acho um tanto complicado, né? Principalmente quando sai na mídia, como eu falei, que o terceiro capitão fala isso sobre um jovem talento, né? É como se ele estivesse descolando dessa concepção de que a gente está falando aqui, de tem que se ter paciência com o jovem, né, para que ele cresça. Vinícius é um projeto futuro, né? Então eu queria a sua visão como torcedor em relação a esse episódio. Não, e sim, claro que essa circunstância que aconteceu com, né, levando em consideração que de fato o Benzema falou aqui e falou sobre, é, acho que a palavra mais branda que eu posso usar, bizarro, bizarro em todos pelo Benzema ser um dos daqui, pelo Benzema ser um dos caras que considera como ídolo dentro do elenco,
desde que chegou, considera o Benzema como um mentor. E assim, você ouvir isso do cara que enxerga ali, até um ídolo mesmo, vou usar a palavra ídolo, ele até, as declarações dele sobre o Benzema são nesse nível, né? Muito complicado, né? E eu não vou entrar no detalhe da vida passada de querendo ou não, isso acaba reforçando o comportamento de novo, levando em consideração que ele falou isso mesmo, que foi sobre o Vinícius. Não está dando o benefício da dúvida. Se de fato ele não falou, aí desconsidera tudo, considerando o que tenha dito. Acho muito problemático. Mas eu vou pegar o embalo para mencionar duas coisas. Né? Uma, que o Vinícius, assim, já tem pressão, como eu já mencionei, o Real Madrid tem uma pressão gigantesca. Já tem pressão da mídia, já tem pressão da torcida. Até da torcida brasileira, né? Ele veio do Flamengo, a maior torcida do Brasil, foi para a Europa com expectativa. Às vezes, eu já ouvi isso uma vez, pra vocês entenderem. Isso foi para o Real Madrid com a mesma responsabilidade e já no mesmo patamar que Neymar foi para o Barcelona. Já me disseram isso uma vez. Então, ele sempre vai ser olhado, visado, como um cara que é para ser craque, chegar resolvendo. E a gente tem que colocar no lugar. Foi para o Real Madrid, se eu não me engano, sem fazer uma partida pelo profissional do Flamengo. Né? Ou se fez muito pouco. Fez foi bem algumas, na pouquinho, real. né? É isso, mas assim, nada, não foi nem uma temporada, não foi nem meia temporada, se eu não... É, Ele Puxa, passa a cara, jogar, se não me teve, engano, depois que já tinha sido vendido, né? Só que não tinha idade para ir Exato, ainda. foram algumas exato. partidas da Libertadores, tem até uma do Emelec que ele vai muito bem, e o iniciozinho do Brasileiro ali. Mas convenhamos que assim, ele não foi pro Real Madrid com base nas atuações de nível profissional. Ele foi Igor, pelo Real Madrid Sim, com base em Olímpia, ele já estava sendo há muito tempo. Não era coisa de 1, 2 anos, ele já vinha sendo observado de perto. Então ele chegou para ser uma joia lapidada. Ninguém vai questionar o potencial dele, o potencial que ele pode chegar na carreira dele. Mas ele não é um jogador pronto. Inclusive, a própria circunstância, as circunstâncias que eu falei agora há pouco, a saída de Zidane, com a chegada de Lopetegui, aí saiu o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid, naturalmente, se perdeu nessa transição. O Lopetegui foi... E logo isso foi alçado ao time do Real Madrid, um clássico contra o Atlético, a primeira partida dele. Então, desde cedo, ele já chegou com essa expectativa. Aí, aliado ao perfil dele, como a gente já mencionou aqui, de ir para cima, de chamar a responsabilidade, com o time carente de uma peça central, né? Carente de um cara que resolvesse, que é o Real Madrid Ronaldo, mas é óbvio e evidente que não tem como colocar essa pressão no menino de 18, 19 anos. Ele não foi contratado para estar jogando agora. Ele, inclusive, está hoje no time principal do Real Madrid, já esteve já nas 2 temporadas, por conta das circunstâncias. Considerando que o Real Madrid continuasse com o Zidane e com o Ronaldo na temporada lá que venceu a Champions 18, o Vinícius não seria, muito provavelmente aconteceria com ele o que aconteceu com o Reinier agora. Muito provavelmente ele seria emprestado ou ficaria no Castilha. Acho muitíssimo improvável que fosse alçado ao time principal tão rápido. E assim, a gente vê um jogador, um jogador protótipo, tratado como um jogador pronto. E tem essa cobrança em cima dele, já, de novo, como eu falei, né, da mídia, da torcida, principalmente da mídia. E ter isso agora dentro do elenco, pior ainda, né? Acho que seria talvez o último ingrediente para, quem sabe, fritar um jogador que tem muito potencial. Eu acho que esse tipo de expectativa, de chegar para resolver, de colocar a camisa 7, tem que ser ir lá para o belga, ir para o Hazard, e para outros jogadores que já têm renome, de fato estão rendendo abaixo. O Hazard talvez seja um ponto de comparação, né? Até por ser da mesma posição. E o Hazard que chegou para ser um protagonista. Agora o Hazard por outros motivos, claro, de lesão, falta de continuidade, não pode mostrar o futebol dele ainda. Você transferir a responsabilidade do Hazard para o Vinícius e ainda somar com as outras expectativas que já teriam de forma inata em relação
eu acho muito cruel. Eu acho que a torcida tem que ter esse balizador entre a mídia e o jogador. Não dá para cobrar dele que ele seja o responsável por carregar o Real Madrid agora. Ele claras de tomada de decisão, de finalização. Dá para ser lapidado ainda. Eu espero que seja e eu acho que vai. Mas que para isso, para ter tempo, que isso, para dar o tempo ao tempo, é preciso ter essa calma com ele. Entender que ele é um jogador. Na minha concepção, o time ideal do Real Madrid, elencar todo mundo aqui, mas no meu time ideal do Real Madrid, com todo mundo fisicamente, o Vinícius não estaria nele, justamente para dar tempo ao tempo, para que ele não seja literalmente, a gente sabe que jogar no Real Madrid é o sonho dos jogadores, mas pode se tornar um pesadelo do dia para a noite. Ele pode engolir um jogador e, quiçá, até destruir a carreira dele. Então, Acho que brasileiros sabem disso, né? pô, olha outros exemplos aí. A gente pode pegar o Robinho, a gente pode pegar o Kaká, que chegou no Real Madrid como o melhor do mundo, ok, que teve problemas de lesão e tudo mais, mas que não deram conta do Era nele recado. mesmo que eu tava pensando. E não deram conta do recado. Aí você fazer isso. Olha o grau de comparação, né? Kaká, melhor do mundo, o cara que era camisa 10 da seleção brasileira, chega no Real Madrid. Aí você querer colocar uma pressão do mesmo nível para um menino de 20 anos. E essa regra também serve para os outros, tá? Também serve para o Odegaard, também serve para o próprio Rodrigo, serve para os jogadores jovens. Mas a gente está aqui comentando. Justamente até pelo perfil dele, ele acaba chamando a atenção. Ele acaba trazendo o holofote para cima dele. Isso não necessariamente pode ser até mais maléfico que benéfico para ele. Espero que o Zidane saiba gerenciar isso, saiba dar o tempo necessário para desenvolver. A torcida entenda, porque a mídia vai bater. Não adianta a gente entrar no top, porque a mídia vai bater. Se estiver jogando, e sem jogar também, a mídia vai bater. Mas ele tem que ter a cabeça no lugar, que dá o... tem que sair dessa atmosfera que o Thiago comentou aí, né? A Madrid foi essa contratar grandes jogadores, pesca, não faz sentido, não parece fazer contratar tantos jogadores jovens, porque se quer mudar a cultura, vai ter que mudar a forma de pensar. Vai ter que contratar os caras e saber gerenciá-los, né? Aí tem que combinar com o torcedor também. Claro, É, claro. tem que combinar com o torcedor, com a imprensa, com o pessoal todo. Chegar em Florentino e falar assim, ó, vamos modificar aqui, né, de uma maneira sistemática, né? É complicado. Claro, e aí superpassa, inclusive, esse comentário infeliz do Benzema, né? Se o cara já tem pressão de todos os lados, o último lugar que ele tem que ter é dentro do próprio time de um jogador com respaldo que o Benzema tem. Se fosse um outro jogador, sei lá, que tivesse falado isso, poderia falar assim, sou eu que estou carregando esse treco aqui, e aí? Mas Benzema é difícil peitar, né? Então, É, não sei como isso reverberou na cabeça esclarecer internamente. Possivelmente, se eu fosse o Zidane, ou conhecendo o Zidane, eu acho que ele deve ter tentado esclarecer, ou pelo menos colocar quando. Porque se você deixar essa declaração aí no ar, dá satisfação, você acaba entrando na cabeça. Isso é complicado, né? Vamos ver para frente qual que vai ser a repercussão interna disso, né? Vamos ver se isso vai continuar sendo escalado. Vamos ver como é que vai ser a troca, se vai ter Toca e Me Voe de Benzema, né? A galera já estava mas não passou a bola para ele no tempo do jogo passado. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, que eu espero como interna, porque o Real Madrid tem outros problemas para tratar e a última coisa que precisa agora é de uma crise espontânea, né? sim. Espero que as coisas se ajeitem. Acho que o Depois Vinícius tem que de ter. perguntado, né? A assessoria do Vinícius respondeu que estava tudo bem, né? Que não tinha nenhum tipo de problema com o Benzema, que não a declaração não foi um impasse, né? Na interação dos dois, que continua tudo igual. Mas a gente Resposta sabe que padrão, isso né? pode ser só uma resposta padrão e uma tentativa de tornar o clima mais ameno, né? Se é que eu posso falar dessa forma. E é curioso que a gente começa a perceber, né? Um dos motes do trabalho do Zidane é justamente a gestão de elenco.
né? E aí a gente começa a perceber algumas fissuras dentro desse balneário aí, como se fala em Portugal, né? Algumas historinhas aí, né, que vão circundando ali essa atmosfera do Real Madrid e que não são nem um pouco é, positivas, né, para o ambiente e nem profícuas, né, para que seja implementada uma filosofia. Mas falando em filosofia, né, e já que a gente está falando aí de vários jogadores do elenco, já falamos de vários jogadores do elenco, eu acho que a gente pode entrar nessas tentativas de mudança do Zidane, né? Muito em função dessa ressaca pós-sucesso, né? Uma retomada, um regresso do Zidane ao Real Madrid. Ele intenta algumas modificações. Na temporada passada, ele preza por um modelo que já mostra alguns fatores ali diferentes, porém ainda é um tanto pautado na efetividade, né? Tanto é que o time acaba como melhor defesa do campeonato. E dessa vez a gente vê um time que corre mais riscos, um time que busca a subida de pressão, né, em determinados momentos e tem até modificações na própria estrutura da equipe. Se você puder colocar aí, Thiagão, o primeiro campinho, né, que a gente trouxe aí, a gente formulou um campinho, salvo engano, contra a Real Sociedad. E aí o campinho está na tela, pessoal. A gente vê que o Zidane já tenta, né, o Odegaard, né, que foi, no caso, trazido de volta. Um pedido do Zidane, inclusive, é um pedido expresso, né? Ele realmente fez o pedido pelo jogador, né? E ele tenta usar o Odegaard aí aproveitando o espaço entre linhas, né? Na temporada passada, em determinados momentos, ele até tenta fazer o Isco jogar por ali, como foi, inclusive, né, em momentos pregressos do comando, né, de Zidane no Real Madrid. E aí, esse jogo é emblemático porque a Real Sociedad, dentro do contexto do Campeonato Espanhol, ela já traz um nível de competitividade muito mais alto do que outras equipes, né? Não à toa, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, né, na quarta-feira, dia 28/10, a Real Sociedad é líder do Campeonato Espanhol, né? E é um trabalho do Alguacil que vem sendo melhorado, né, desde a temporada passada. E contra o Betis a gente viu também, contra o time do Pellegrini, que vem jogando muito bem, né? A gente viu uma diferença já na formação, no desenho da equipe, né? Aí você já tem um losango com o Odegaard na ponta, no vértice superior do losango, e lembrando muito o que foi o Isco, né, naquela temporada maravilhosa do Real Madrid, de outrora. E um time que apresentou muitas dificuldades contra o Betis, né? Não só contra a Real Sociedad, mas também contra o Betis, principalmente no primeiro tempo, onde um time estava completo, né? Temos que lembrar que nesse confronto o Emerson é expulso aos 66 do segundo tempo, e aí o Real Madrid começa a retomar o controle das ações, né? No primeiro momento teve muita dificuldade, e por fim a gente tem o duelo contra o Cádiz, que o Real Madrid perde por 1-0, né? E a gente já vê uma formação diferente novamente, e dessa vez sem o Casemiro, que é um dos pilares aí do trabalho do Zidane, né? E eu vejo dentro dessas três formações, né, dentro desses três jogos, desses três episódios, um problema um pouco complicado do Real Madrid relacionado com a parte tática, que é justamente essa subida de pressão, né? Me parece que é uma tentativa de caminhar na mesma vertente do que se utiliza hoje no futebol moderno, é uma tentativa de subida de pressão, de pressing, né? Tem até um texto do Peu lá no nosso Instagram, que é da posse ao pressing, recomendo a todos. E aproveito que eu fiz aqui a recomendação, já vou passar a bola para ele, né? Eu acho que a gente concorda nesse sentido, inclusive, senão ele vai pontuar. Mas para mim o grande problema do Real Madrid hoje são as transições defensivas, né? E esse encaixe da pressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso eu concordo com você. Eu acho que o mais importante do estar fazendo essa pressão são os motivos para fazer essa pressão. Você até citou no meu texto, e eu ia falar isso também, que o futebol tem essas modas, né? Em alguns momentos mais específicos, alguma ideia, ela fica evidenciada e muitos treinadores passam a fazê-la só por estar na moda. Você acha que só dá para ganhar dessa forma? Eu acho que pode ter sido a forma que Zidane pensou. E outra coisa, o Real Madrid tinha muita dificuldade, ainda tem, inclusive, em resolver suas jogadas quando o time está posicionado no ataque. O Real Madrid cria muito pouco nesse sentido. Então, acho que foi até uma forma que ele pensou de atacar, obviamente, mas diminuindo essas dificuldades. Porque se você rouba a bola no campo adversário, você precisa percorrer menos campo
até chegar ao gol, e a maioria dos espaços vão estar mais abertos, porque o time está se organizando para atacar. Então você pega o time, como o próprio Klopp falou, contra-ataque do contra-ataque. Então acho que pode ter sido um motivo também para ele passar a jogar dessa forma. Eu acho que só jogar dessa forma não adianta. Você precisa ter mecanismos que façam com que o seu jogo esteja encaixado, que os jogadores façam um pressing de forma elaborada, organizada. E não fazer só por fazer, só porque está na moda, ou só porque em alguma fase do jogo eu estou com dificuldade e eu preciso me adaptar a isso. Então, acho que é uma questão que fica muito evidenciada, principalmente nos jogos contra o Betis e contra o Shakhtar pela Champions, é que a função de Casemiro ela muda um pouco com o que ele fazia antes. Porque os dois, quando o Real Madrid joga com dois interiores, como o Modric e Kroos, ou Kroos e Valverde, ou até Modric e Valverde, esses dois jogadores têm várias vezes a função de atacar os defensores, ou seja, eles marcam os defensores, a saída de bola dos Eles defensores. encaixam, né? Isso, Encaixam nos defensores. justamente, é uma pressão por encaixes dentro do seu setor. Você não vai com o cara para onde ele for no campo. Você está dentro do seu setor, você vai pegar em alguém. Só que essa coordenação ainda não existe. Então, às vezes, os jogadores se perdem dentro dos seus setores. Às vezes, um jogador sai do seu setor e o outro não sabe quem é que vai estar com ele. Se é Casemiro, que estava um pouco mais atrás, ou se Kroos, que já estava com ele, vai continuar. Então, são mecanismos que ainda não estão prontos para realizar essa pressão. E quando você realiza contra equipes que sabem jogar dessa forma, como foi contra o Shakhtar, que ele até atraía o Real para sua área, quanto mais perto do gol do Shakhtar o Real tivesse, mais eles tinham facilidade em sair jogando. Por quê? Porque nesse jogo em específico, o Jovic estava encarregado de não deixar a bola chegar em Maicon, que era o primeiro volante do adversário. Só que a bola chegava. E a partir daí, Casemiro tinha que sair da sua zona para não deixar Maicon jogar, vamos dizer assim. Só que como essa distância estava muito longa entre Casemiro, os interiores e até Maicon, dava tempo de Maicon pensar e sair jogando. E aí, nesse sentido, o Real levou muita dificuldade, principalmente na ativação do terceiro homem adversário. E o que é a ativação do terceiro homem adversário? É quando algum jogador que está mais distante do portador da bola encosta para receber, se associa, não para ele realizar a jogada, mas para ele só escorar para um jogador que vem de frente. Então, por exemplo, no caso do Shakhtar, Dentinho voltava um pouco mais, que estava jogando de centroavante, e dava um apoio para os zagueiros ou para Maicon, para um passe um pouco mais longo, mais pelo chão, e ele só fazia ajeitar, tanto para Marcos Antônio quanto para Marlos. E aí eles tinham campo aberto para jogar, porque tanto Modric quanto Kroos, ou Valverde nesse jogo, e Kroos estavam marcando os defensores, e Casemiro já tinha se perdido na jogada. Então, tanto o Militão quanto o Varane ficavam perdidos, eles não tinham mais o que fazer. As suas referências, tanto no espaço como de cobertura, já não existiam. E é por isso que o Real sofre tanto nessas transições defensivas. Esse é um dos motivos. E a gente percebe essa questão dos zagueiros que você falou, né? Pela quantidade de campo que tanto o Militão quanto o Varane precisaram correr nesse jogo, né? O Sérgio Ramos, normalmente, ele acaba compensando, porque ele é um jogador excelente, né? Incrível. E nesse preenchimento de espaço, às vezes ele até cobre as falhas dos seus próprios companheiros, né? Porque ele sempre está no lugar certo e se posiciona muito bem nesse sentido, realmente. E acaba sendo emblemático porque a gente percebe isso não só no jogo contra o Shakhtar, né? O jogo contra o Shakhtar acaba sendo emblemático porque o Shakhtar passa o carro no Real Madrid no primeiro tempo, né? E justamente como você falou, é proposital. É a atração do Real Madrid para o seu próprio campo, né? Para o seu primeiro terço ali, para depois sair de uma maneira mais rápida, né? E aí, eu queria saber, Igor, eu vou até te provocar aqui, já que você é torcedor, vou até te provocar. Quero saber como é que você se sentiu, rapaz, num primeiro tempo contra o Shakhtar, o Real Madrid, né? Sendo, de certa forma, ofendido, né? Como a gente não esperava, acho que ninguém aqui esperava, né? Com todo o respeito ao Shakhtar, mas quando a gente pega peça por peça, o elenco, né? Do Real Madrid e o elenco do Shakhtar, a gente vê bons valores no Shakhtar, mas acho que a comparação é até um pouco desarrazoada em determinados setores, né? E outra, né? O Shakhtar, se eu não me engano, tinha 9 desfalques. Lesão e Covid. Então, que torna ainda mais
esquisito, né? Eu, como torcedor, eu olhava, cara, esfregava os olhos, né? O Bayern de Munique ou o Shakhtar? O Real Madrid. Bayern de Munique é coisa de Barcelona, você tem que respeitar, pô. Mas confesso que nessa toada aí, se o Real Madrid passar em segundo, eu vou fazer uma reza tão forte para não pegar o Bayern nas oitavas, porque eu não quero nem ver o que aconteceria. Mas, como torcedor, acho que dizer, né? Aquele tempo. Rapidão, o Mauro deu uma caída. Então, como eu ia dizendo, essa reza vai ter que ser feita porque não tem condição hoje do Real Madrid. Acho que o time da Espanha, que o Liverpool, tem a condição de bater com o Bayern. Mas isso é papo aqui para outro vídeo. Mas vamos lá. Em relação ao Shakhtar, o primeiro sentimento que eu tive foi esperança, né? Não esperava que o Shakhtar fosse sorteado no Real. Eu esperava que fosse, quiçá, o adversário mais fácil. O Borussia Mönchengladbach é um time arrumado e a Inter de Milão é um time de atenção, né? Pode não ser a Inter de glória, mas é um time claramente superior ao que a gente vê aí nos últimos anos. Tá crescendo. Então, eu fiquei muito surpreso, né? Estarrecido na frente da TV, esperando que o time reagisse. E assim, querendo ou não, se dá para tirar algo de positivo e também vai encontro com o jogo do Borussia, é que uma coisa o Real Madrid não perdeu. O Real Madrid luta até o fim. A gente viu nos 2 jogos. Só não empatou contra o Shakhtar porque, olha lá, Vinícius estava parado na frente do goleiro. Mas contra o Borussia foi a mesma coisa. O Real Madrid tentou, martelou até o fim. Aí eu não sei, a gente pode entrar na discussão se é camisa, se o time é menor e se sente acuado, se é porque a Champions League o Real Madrid tem essa mística. Mas eu acredito que o Real Madrid não perdeu essa característica. Mas também não dá para lutar uma inteira estando atrás do placar, né? Não vai chegar longe. Sim. Eu tento ser um torcedor mais realista. Eu acho que essa temporada, qualquer coisa além de oitavas de final, vai ser. Eu acho isso muito pouco do tamanho do Real Madrid e vem a dominar o cenário europeu há muito pouco tempo atrás, né? Mas eu tenho que ser realista com o cenário atual, claro. Né? Posso ser que os próximos. Entre aquele famoso hiato de fase de mata-mata, o Real Madrid se encontra de alguma forma. Encontre o Odegaard, passa a jogar bola, eu acho esse ajeito. Mas eu vou deixar para complementar essa fala do tema, Zidane, que eu tenho algumas ponderações a ele, assim, só levar. Na verdade, ele tem alguns favoritinhos dentro do elenco, né? Tem alguns. Eu vou ter que falar isso, tá? E rocambole daquele Lucas Vasquez, que eu não aguento mais ver jogando bola, mas que apesar disso, ele quebra um galinho ali na lateral. Mas tem algumas criaturas ali que eu não aguento mais ver no Real Madrid. Zidane adora eles. Então, eu tenho minhas ressalvas no médio e longo prazo em relação a Zidane, mas a gente não. Mas em relação a esses 2 primeiros jogos da Champions, é isso. Eu acho que passar das oitavas é lucro. E ser eliminado na fase de grupos seria um desastre. Acho que talvez uma das poucas coisas que conseguiria derrubar a Zidane do cargo. Mas próxima rodada já vai ser quase uma rodada de vida ou morte. Veremos o que vai acontecer. Se houver realmente uma derrota ali para a Inter, as coisas vão se apertar bastante, né? É algo que a gente não via acontecer com o Real Madrid há muito tempo, né? Há muito tempo. E a Inter, assim, para desespero dos torcedores merengues, é o melhor dos adversários e é o time da Inter, assim, é o melhor elenco da Inter após aquele que ganhou a Tríplice Coroa, né? Pelo menos no meu entendimento, assim, é um elenco muito forte, com uma filosofia bem encaixada, né, do Conte, um bom técnico, e aí, assim, tem tudo para ser um jogo, um teste para cardíaco, né? Para os madridistas, para mim vai ser um jogo maravilhoso, que eu vou assistir sem problema nenhum, inclusive eu quero que pegue fogo, né? Porque jogo bom é assim. Mas aí, Tiagão, aproveitando esse ensejo e você ouviu mais, excelente ouvinte aí nesse momento da fala do Igor, eu queria trazer você para a discussão e te perguntar, né? Dá para dizer que era tão inesperado assim, porque eu acho esse grupo
equilibrado, acho um grupo encardido, sabe? Em termos de grupo de Champions League. O Shakhtar, ano passado, a gente viu chegar, avançar na Europa League, né? O Mönchengladbach fez um campeonato alemão bom, e a Internazionale, como eu já expliquei, né? Acho que nem precisa. O que é que você acha do grupo do Real? E eu quero saber de você já se existe chance do Real Madrid não passar da fase de grupo. Eu já vou jogar para você, porque alguém vai ter que responder essa e eu escolhi você, então vai nessa aí. Cara, a Inter melhorou bastante. Realmente é o adversário mais difícil em teoria, mas assim, o Shakhtar, também conhecido como Shakhtar Donetsk, é o. Eu tinha que largar essa. Ele precisava, ele tinha que sair. Se É não o, é tiver a o, pronúncia correta de algum nome gringo nos vídeos que Thiago tá, não é Thiago. Então, o Shakhtar, eu acho que, sei lá, eu acho que muitas vezes as pessoas subestimam de uma forma que eu nem entendo, porque o Shakhtar quase sempre tem um time competitivo, minimamente competitivo. Acontece dele tomar uma goleada e tal, porque, enfim, não é um clube tradicional assim, mas é sempre difícil. Eu vi gente falando sobre o Dinamo de Kiev ser um adversário que se espera a dificuldade para os adversários. Eu fico pensando, sim, por que não o Shakhtar? Então, ganhar do Real é outra coisa, né? Ser um time que dificulta é uma coisa, ganhar do Real é outra. Mas, assim, não me surpreende de todo. Agora, o Borussia Mönchengladbach é um time organizado, mas, sinceramente, eu não esperava que fosse... Não esperava grande coisa dele, não. Agora, acho que, como já a primeira metade de... Ainda falta a Inter, né? Mas vamos dizer assim, a primeira metade ruim do Real. Eu acho que dificilmente repete uma segunda metade ruim assim, pra chegar em terceiro, por exemplo. Eu acho que consegue ganhar pelo menos do Borussia Mönchengladbach ou do Shakhtar no segundo turno e acaba levando, nem que seja em segundo. Bom, se ficar Agora, em quem que não terceiro, queria ver um Real e Arsenal, né? era isso que eu ia falar. Se ficar em terceiro, vai ser legal ver uma. Vai ser legal ver a Arteta ensinar Zidane como é que se treina um clube. Ó, você já vai pegar o hate, acho bom você mudar de nome, porque os torcedores do Real vão assistir esse vídeo, vai ser complicado. Os ultras vão bater na sua porta. Eu acho que se serve de consolo pro Real foi que a Inter teve bons jogos, mas também não conseguiu traduzir isso em resultados bons, né? Não, o É, Real Madrid deu isso uma é. sorte gigantesca com os outros resultados do grupo, porque já podia estar num cenário caótico. Já podia ter uma equipe disparado com 6 pontos, no caso da Inter, né? E o Real Madrid já podia estar lá afundado na última posição do grupo. Então, querendo ou não, rolou uma sortezinha de maior campeão da competição. Já que eu estou na posição aqui de mediador, né? Hoje, né? E assim, falando até mais do que o mediador deveria falar, assumo, mas aí não seria eu também se eu não falasse tanto, né? Mas aí, Igor, eu vou te perguntar, você já imaginou, rapaz, o Sevilha é classificado e o Real jogando a Eurocopa, a Euroleague, né, no caso. O que é que você acha disso? Um cenário inimaginável, né? Inclusive, acho que o Sevilla até às vezes faz uma forcinha para ficar em terceiro para ser campeão da Europa League, né? Mas num cenário normal, isso é impensável, né? Impensável. Até porque provavelmente o Barcelona vai avançar de fase, o Sevilla deve passar também. Então, além de tudo, seria um vexame histórico. Não tem outra combinação para essa possibilidade. Assim como o Thiago, eu não acho que vai acontecer. Eu estou tentando falar aqui de forma mais imparcial possível. Eu acho difícil o Real Madrid retorno de fase tão ruim, mas a possibilidade existe no futebol, né? Porque sobre futebol, você não está falando de tênis nem de vôlei. Então pode acontecer, e se acontecer, pode derrubar o Zidane. E aí acho que a gente até levanta a bola para essa nossa última pauta aí da live. Pronto. E agora, para a gente fechar a pauta dessa live, né, com chave de ouro, eu vou te perguntar, Peu, aí realmente foi uma infelicidade essa pergunta cair para você, porque uma roleta russa, né? Essa é a grande verdade, foi o que aconteceu aqui. Te perguntar, Zidane é o nome certo para fazer essa reformulação do Real, né, para essa mudança de projeto até que está até abrangendo as contratações, né, do Real. O que é que você acha? Eu acho que depende muito do que o Real quer para o seu futuro. Eu acho que
não ficou muito claro para mim ainda qual é o planejamento do Real Madrid, né? Você tem algumas ideias, mas o planejamento você não consegue entender realmente. Porque, como o próprio Igor falou, que contratou os jovens, mas não foi para eles jogarem agora, eles estão jogando. Então, uma parte do planejamento já não está como. Na prática, o planejamento já não está acontecendo. Então, eu acho assim, acho que se o Real Madrid quer um time jogando com pressão, dando espaço para os garotos mais jovens, um futebol mais propositivo. Eu acho que Zidane não é o nome ideal. Ele pode até conseguir, mas eu acho que ele não é o nome ideal. Agora, se você quer um time como o Real Madrid é hierárquico, de eficiência, que vai ganhar jogos que você acha que ele está morto e vai ganhar, eu acho que Zidane é um nome muito bom para isso. Para mim, esse é o ponto. O que é que o Real Madrid quer para o futuro dele? E ele vai conseguir colocar em prática as ideias que ele quer? Porque para trazer um Pochettino, por exemplo, e não dar a ele o que ele se espera que se dê para conseguir o planejamento, também não vai adiantar. Ele vai sofrer e a gente vai perguntar, será que foi bom ter colocado o Pochettino nessa situação? Entendeu? Acho que depende muito dos rumos que o Real quer para o seu futuro. Acho que Não é nenhum uma, não, técnico, não né, há pô? uma, não tem uma resposta correta para essa pergunta. Acho que o único que pode falar melhor disso é Florentino Pérez. Com certeza. E aí depende muito de planejamento. Você trouxe o nome do Pochettino, é um nome que eu gosto bastante, mas aí eu acho que nenhum técnico, né, sem esse aporte, né, organizacional, vai conseguir exercer um trabalho minimamente efetivo, né? E aí, se for o caso, é realmente o Real Madrid repensar e entender qual é o DNA da equipe, né, que ele quer, no caso. E aí isso está, com certeza vinculado ao comandante. E você, Igor? Fala aí para mim como torcedor agora, né? Uma visão um pouco mais apaixonada. O que é que você pensa, né, em relação a isso? Se o Zidane seria um nome correto? Se você vai adotar um entendimento mais ponderado, tipo de P, ou se você vai falar que Zidane não é o nome, né? E aí a discordância é sempre saudável, né? Cabe lembrar aqui. Vai defender Raul. É, você, você falou aí de. Não, aí. Você falou de paixão, aí complica, né? Porque não tem como um torcedor do Real Madrid não ser completamente apaixonado pelo careca francês, né? Mas, assim, se é para não ficar em cima do. Vou pegar uma característica de Zidane para sustentar essa minha fala. Eu diria que não é ele, porque eu ainda assim. Seria ele se ele desapegasse do OLX, a propaganda do OLX. Se ele desapegasse de algumas criaturas, como eu já falei, do elenco. Realmente abrisse mão. Por exemplo, pegar um exemplo, vou nem falar do Lucas Vazquez, eu já detonei ele na fala. O Real Madrid, claramente, finalmente, né? Ele tá dando agora espaço para o Mendy em detrimento de Marcelo. E eu acho que ele tá fazendo isso porque foi ele que exigiu a contratação. Se fosse um jogador que tivesse sido contratado, sei lá, o Lopetegui ou o Solari, talvez isso não tivesse acontecido e eu uso o Reguilhon como tentação para minha fala. Eu acho que o Reguilhon, inclusive, já é jogador de seleção espanhola, já deveria, apesar de a cláusula de recompra, ele já deveria estar incorporado ao elenco. Eu acho que não tem mais espaço para Marcelo. A seleção brasileira já fez essa Ó, desmama, né? E eu acho que o Real Madrid palavras está na fortes, hora né? tá na hora de fazer essa desmama também. A gente vê aí, quando o Mendy joga, o Real Madrid não perde. Quando o Marcelo joga, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Não vou questionar a história do cara, não vou colocar nenhum Não, até porque ela já adendo em tá feita, relação. né, Igão? Exato. Não vou questionar isso porque a gente sabe que ele é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. A gente reconhece isso, mas chega um momento de transição, né? E é isso que eu vejo no Zidane, né? Essa certa dificuldade em desapegar dessas figurões, né? Que foram a base dele nos 3 títulos europeus. E eu não condeno ele pensar dessa forma, mas pode ser um pensamento que condene ele. Lá na frente jogue com. Eu acho que o próprio Carvajal é outro exemplo, nível diferente, né? Acho que o Carvajal teve um excepcional, mas vem se lesionando muito. O Real Madrid abriu mão de ter o Hakimi no elenco.
Volta e meia a gente vê o Real Madrid, o famoso jogo em apuros, né? Eu já tô cansado de ver isso. Aquele famoso 1-1 ou 1-0 pro time adversário. Aí você olha pra linha lateral, a plaquinha vai subir. Quem é que vai entrar, né? Lucas Vazquez. Graças a Deus é o último ano de contrato desse cidadão. E eu espero que seja Renova, renovado. Igão. Não, pelo amor de Deus. Vai jogar no Sevilha, vai jogar no Valência, vai jogar em qualquer Teve, ó, da última vez aí na janela, se falou que ia parar do Napoli. Aí, Pio, pode isso? É o Calerron 2.0. Quero saber de você, que é torcedor do Napoli aí. Pode Lucas Vazquez do Napoli? O que você acha disso aí? Prefiro ficar com Chuck Lozano e Politano, tá ótimo já. Porra, falar que prefere ficar com Politano, porque Vasquez realmente tá muito. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, não, né? Como o Igor falou, acho que a gente tem que. Existem várias respostas para essa pergunta, na realidade, né? Eu acho que o Real Madrid realmente precisa repensar. E aí, Tiagão, ficou faltando você, Tiagão. Se quiser brevemente tecer seus Vou ser bem comentários em breve relação mesmo. ao nome de Zidane, Vou ser bem breve mesmo, o que é porque que você uma acha? coisa que me incomoda em Zidane é que eu não consigo ver um estilo muito bem definido de jogo dele, uma filosofia de jogo muito bem definida. E eu acho que eu teria muita dificuldade de falar sobre alguém para reconstruir um clube se eu não consigo ver claramente a filosofia de jogo dele. Então, para ser breve e não alongar muito o vídeo, não. Então é isso, né? Fechamos aqui. Eu vou pedir a vocês para se inscreverem no canal aqui do Los Futebólicos, também no Perfil Futebol, né? Nesse projeto, o Toco e Me Voe, né? Que vem cada vez mais se consolidando aí na mídia, né? Alternativa brasileira. Essa é a grande verdade, né? E aí, utilizando as palavras do Lobo Zagallo, vocês vão ter que engolir a gente. Essa é a verdade mesmo. E é isso, pessoal. Falando um pouco aqui sobre o Real Madrid, tangenciamos alguns pontos importantes, e aí pontos relacionados ao ambiente madridista, né, a parte mais tática, a Zidane em si, alguns personagens do elenco, Benzema, Sérgio Ramos, Vinícius Júnior, né? Lucas Vazquez. Então, Lucas Vazquez, né, foi bastante citado, fiquei surpreso, inclusive, foi mais citado do que o próprio Sérgio Ramos, né, o que é um absurdo, né? A gente cometeu uma gafe tremenda ao falar mais sobre o Lucas Vazquez do que do Sérgio Ramos. Mas enfim, peço a vocês para compartilharem o vídeo, né, no WhatsApp, manda para aquele amigo madridista, né, que está chateado com o desempenho aí da equipe, o retrospecto, manda para ele, tenho certeza que ele vai gostar, vai acrescentar também, né, vai participar aqui da discussão, comentem, sigam a gente no Instagram, né, Los Futebólicos e Perfil Futebol. E é isso, muito obrigado, mais um Toca e Me Voe, né, e ficamos por aqui.